Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá, gente! Está começando mais um Paracatu Rural, Histórias de Sucesso, aqui na Rádio Boa Vista FM, também no nosso canal YouTube, nas nossas redes sociais do Paracatu Rural. Este domingo aqui a gente trazendo mais uma história de muito sucesso. E eu vou apresentar para vocês a história do Valdir Rodrigues. Hoje ele é presidente da Coopervap, a Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, aqui na cidade de Paracatu, Minas Gerais. E a gente vai contar um pouquinho da história dele. Ele estava me contando aqui anteriormente e é uma história muito emocionante. Eu quero que você conheça a partir de agora no seu Paracatu Rural Histórias de Sucesso. Valdir Rodrigues, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural, desta vez para a gente falar um pouquinho de você, da sua família, da sua história de sucesso aqui para nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado pela sua participação desde já, Valdir. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes e todas as pessoas que estão envolvidas na comunicação, na Boa Vista FM, que é essa grande emissora, essa emissora que tem um grande alcance e uma importância muito grande para o Noroeste. Então, estar aqui mais uma vez é um motivo de muita satisfação. Valdir, você estava me contando um pouquinho da sua história aqui, enquanto a gente estava tomando um cafezinho. Você é aquela criança que nasceu na roça, que ajudou o pai a tirar o leite ali com um banquinho. Conta um pouquinho como é que começou a sua história de produtor rural. Na verdade, eu estou intimamente ligado à zona rural, Eu sou do modelo antigo, talvez a última geração, fazendo parte da última geração rural. A gente acompanhou de perto o êxito rural. Eu lembro quando criança, lá com meus 5, 6, 7 anos, como era dolorido quando a gente via os amigos, os pais, dos amigos partindo para Brasília, porque era o grande sonho mudar de vida naquele tempo. A gente ficava triste, o dia que o amiguinho estava indo embora para Brasília e buscando oportunidade. Porque não só na minha região onde eu fui criado, mas em todas as regiões da zona rural, o Brasil era muito pobre ainda. A tecnologia não havia chegado na zona rural. Eu ainda conheci quando o sucador chegou na agricultura, Eita! A carpideira já tinha, quando eu me entendo por gente, já estava começando as primeiras carpideiras, que já era uma evolução. Quando chegou o sucador e a matraca, foi uma evolução muito grande. O matraqueiro tinha uma importância tão grande que ele ganhava 2 dias em um dia. Eu acompanhei isso. Então nasci na zona rural, meu pai tinha um sítio na zona rural, mas para conseguir, meu pai teve 13 filhos, Para conseguir a sobrevivência de todos, meu pai tinha que trabalhar muito. Qual o nome do seu pai? Pedro Rodrigues Fraga, mas era conhecido como Pedro Elídio. Meu pai era uma pessoa muito querida, um homem extraordinário. Eu fico hoje imaginando como que tinha pessoas com aquela coragem, com aquela determinação. Meu pai com muita dificuldade, eu nunca me lembro do meu pai descansar. Trabalhava sem parar, porque a família é muito grande, tinha que dar comida, porque comida naquela época era muito cara, Porque a tecnologia não tinha chegado. A gente não tinha o agricultor, que hoje uma família só planta 1.000 hectares. Que 1 hectare de lavoura produz 150, chega até 200 sacos de milho, 60, 70 sacos de feijão por hectare. Não, produzia muito pouco por hectare, O milho produzia aí, quando ficava muito bom, 60 sacos, que é aquele milho plantado com matraca e essa coisa toda. Então meu pai, mesmo diante de toda essa dificuldade, nós passamos por uma transformação tão grande que naquela época a gente tirava, meu pai tinha um leitinho, a gente tinha um gadinho, quem tirava o leite era o mais jovem, porque é o mais novo, porque era uma atividade mais leve, Os maiorzinhos tinham que ir para a enxada. Então eu fui criado nesse ambiente. Nasci numa região chama Barroquinha, porque é um córrego muito fundo, 2 córregos de barranco muito alto. E aí chamava Barroquinha e Barrocão, tinha esses 2 córregos na região onde eu nasci. E só meu irmão mais novo, que já nasceu no hospital. Todos nós nascemos na roça mesmo, sabe? Essa região é aqui em Paracatu?
Não, em Vazante. Ah, tá. Vazante aqui pertinho, né? Fica aqui fica entre Vazante e Paracatu, né? Digamos a Barroquinha, mas fica bem próximo de Vazante. Entendi. Valdir, o nome da sua mãe? Maria Aparecida de Oliveira, e era conhecida como Dona Crioula. Uma mulher extraordinária, uma mulher do trabalho, da determinação. Meu pai, um homem muito passivo, com muita paciência, nunca estressava de momento nenhum. E minha mãe com mais de estilo alemão. Minha mãe era durona, não dava moleza pra gente não, sabe? Que tinha que todo mundo levantar cedo e começar muito cedo. E de uma época que a gente era tanto filho, que eu não cheguei a me lembrar de sentar no colo da minha mãe, porque quando nascia um, já tinha outro no colo, ocupando o colo, já tinha dois. Quando a gente começava a entender por gente, a gente já era o terceiro na escala, né? Digamos. Então, mas foi uma mulher que trabalhou demais, muito trabalho. Minha mãe tinha uma característica muito comerciante. Minha mãe era muito comercial, muito conhecida por fazer requeijão. Era a melhor produtora de requeijão, digamos, que fazia o melhor requeijão de Vazante. A cidade inteira conhece minha mãe, por conta que minha mãe gostava de vender frango, vender requeijão, vender banana, essas coisas. Era muito trabalhadeira mesmo, e com isso sempre ela tinha o dinheirinho dela. Ela não ficava quebrada não, mas era uma mulher muito determinada e muito trabalhadeira para ajudar, para dar conta de conseguir ajudar a criar essa quantidade de meninos. Ela deu uma grande contribuição para o meu pai. Entendi. Valdir, na ordem do mais velho para o mais novo, quais são os nomes dos irmãos aí? Nós tem o Geraldo, né? Geraldo é o mais velho. Depois de Geraldo nós tivemos aqui uma irmã que Eva, já faleceu. Depois tem o Valdivino, que é conhecido como Badu, uns chama de Baduzinho. Depois vem o Osildo. O Osildo talvez ele foi o melhor de bola dos irmãos. Ele era muito bom de bola, esse Osildo que mora em Uberlândia hoje. Depois vem o Nelinho, que é Arlindo, conhecido por Nelinho. Depois do Nelinho, Maria do Carmo, que mora em Uberlândia também, que viva hoje, é a irmã mais velha. Depois vem o Evandro, conhecido como Zuti. E depois do Evandro sou eu. Depois vem a irmã abaixo de mim que chama Valda. Depois da Valda tem o Adão, que já faleceu também. Depois vem o Gilson e o mais novo que é Ciderley. Então a turma, né? Então meu pai teve muito filho, mas tinha o prazer de ser pai, tinha o prazer de ter tantos filhos, minha mãe também tinha. Então minha mãe morreu agora há pouco, já com mais de 85 anos de idade. E eu lembro de chegar na casa da minha mãe e a felicidade que ela tinha de ser nossa mãe. E meu pai, que já morreu já há mais anos, também tinha uma felicidade e uma satisfação de ter tantos filhos, que parecia que achava até que era poucos filhos. Que beleza, hein? Quer dizer, na fazenda ali, então, a família inteira toda envolvida, uns na lavoura, na enxada, os matraqueiros aprendendo. Eu já usei matraca quando era moleque, pai plantava também no quintal lá de casa um milhozinho. Eu aprendi a mexer com aquele negócio lá. Tem um ritmo certinho de fazer, né, Valdir? E o que era bom que eu me sentia um profissional da matraca. A matraca libertou o homem da cova, né, que antes plantava na cova. Aliviou em torno de 70%, porque depois antigamente você tinha que capinar a beca toda. Depois de sucador você passava, só tirava a quilina, que chamava quilina, que era o que ficava no pé do milho, você tinha que limpar aquilo ali. Então, veio libertando. Depois veio aquela plantadeira, veio o tratorzinho pequeno de 3 dias, com a gradinha, que hoje o povo está praticamente usando só para puxar uma carretinha pequena, mas que teve uma força muito grande. Ver essas plantadeirazinhas Jumil, que foi um sucesso. E hoje tem os grandes lavouristas que essas plantadeiras de várias linhas, né? Verdade. E produzindo essa potência. Então você vai vendo assim como que a tecnologia
Nós temos que reconhecer como foi importante, sobretudo, no Brasil, eu vejo assim que eu pude acompanhar essa empresa de pesquisa aí que foi a Embrapa, como que ela foi importante, né? Como que o calcário chegou e o gesso e libertou o homem. Porque, na verdade, naquele tempo da gente criança, o cerrado só tinha valor para criar grilo e veado campeiro, né? Sariema, e para a gente chupar gabiroba, esse cajuzinho. Então, o cerrado não tinha valor. A chapada hoje, que vale ouro, muito menos ainda, porque o gado, pela falta do mineral, né? O gado sofria muito. Eles falavam que espadoava, porque era falta de cálcio. Então a tecnologia libertou o homem. Eu faço essa relação com a minha infância. Minha infância foi dura, e não foi dura só para mim e só para minha família, não. Era dura para todo mundo. Eu lembro que nos meus primeiros anos de escola, tinha lá uns 50, 60 meninos, porque a zona rural tinha muita gente, ou até mais do que isso. Não tinha um menino que ia para a escola calçado. Então, todos os meninos iam para a escola descalço. Não era luxo, ter calçado naquele tempo era luxo. Às vezes tinha menino que ia ter o primeiro calçado, era com 10, 12 anos, quando ele conseguia trabalhar, comprar uma botininha, uma coisa assim. E eu lembro que na época de frio, fazia muito frio, e para a gente chegar na escola tinha essa grama, muita grama na chegada da escola, e muitas vacas ficavam deitadas ali. E a gente com o pezinho no chão, tão frio, que a hora que você via que tinha uma vaca deitada, você ia lá, levantava a vaca, pisava lá no lugar que a vaca estava deitada, né, para esquentar o pé. E às vezes a professora ficava até com dó quando estava muito frio mesmo, deixava os meninos ficar um pouquinho lá no sol, que a aula começava às 7 horas. Então mas é uma história gostosa, isso ajuda a gente saber vencer os desafios, né? Então, o caderno era uma coisa difícil. A gente chegava a pagar um caderno para escrever nele de novo, porque era muito caro. E naquela época, 70 e pouquinho, parece que 72, o prefeito arrumou para a gente uns cadernos, o prefeito era jovem, e tinha a foto do prefeito no caderno. Então, aquele caderninho que foi doado pela prefeitura, e o lápis com a borracha tinha um valor imensurável, né, para todas as famílias. Então eu vejo assim, hoje vejo o Brasil com muito otimismo. É claro que nós precisamos criar mecanismos para aproveitar esse momento. A educação chegando em todas as casas, isso é importante demais. Comida também chegando na mesa de todo mundo com muita fartura. O pai de família daquela época trabalhava a morrer para dar uma comida assim, digamos. A comida era muito simples naquele tempo. Era um arroz, um feijão, a gordura de porco e uma misturinha. Uma carne era um final de semana, umas 2 vezes por semana, e olha lá. Então aí tinha que recorrer a uma abóbora, uma coisa. Esse abacaxi, um gravatá, era muito usado, porque no Cerrado tinha muita gravatá, e as pessoas pegavam aquele gravatá antes dele abrir a flor para soltar aquele carocinho. Aí fazia o molho de gravatá, era muito usado. Tinha um ramo que dava nas terras de muita cultura. O povo até chamava esse negócio, eu conhecia na minha região, por mata compadre. O povo usava muito também. O umbigo de bananeira era muito usado. Então as pessoas ficavam doidas para colocar um negócio no meio ali para fazer a chamada mistura, né? Então era uma coisa que a comida era muito difícil, e vejo que a tecnologia chegou, libertou o homem. Hoje você vê a potência que virou o Brasil. O agricultor, a pessoa do agronegócio no Brasil hoje, não alimenta não só a população brasileira, mas está ajudando a alimentar a população mundial. E cada dia a gente sabe que eu participei aí de várias palestras com grandes conhecedores, especialistas da área, falando que o único país que tem condição de dobrar a produção é o Brasil. E em 2050 nós vamos chegar no topo, né, do crescimento da população. E ali vai chegar também, pela quantidade de pessoas a mais, pelo desenvolvimento, pelo crescimento de alguns países, a necessidade de alimento vai dobrar. E o Brasil é o único que tem condição de dobrar essa capacidade de produção. E eu fico muito feliz. Francis, eu conheci tantas dificuldades e a miséria de perto, e quando eu fico olhando no supermercado
as pessoas saindo com tantas sacolas na mão, com um carrinho cheio de compra, e eu, na verdade, fico até emocionado saber que nós estamos vivendo um momento novo desse. Isso é um momento que, se as pessoas que passou e teve a experiência de vida que eu tive, valoriza demais isso, sabe? Eu agradeço muito a Deus por esse momento, que isso tudo é resultado da tecnologia. Muitas das pessoas vão atribuir isso um momento ou outro a resultado político, não. O Brasil, nós sabemos que o processo político, infelizmente, atrapalha muito, mais do que ajuda, isso ao longo da história. O brasileiro em si são muito sacrificados pela esfera política, né? E não tem sido tratado ao longo da história com seriedade que merece o brasileiro. Tem condições, porque eu vivi isso na pele, de fazer essa comparação entre a ciência e a não ciência, que a gente acompanhou, né, esse processo. Tem conhecimento prático, o tanto que a educação modifica a vida das pessoas. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais, então, depois do intervalo, sobre essa fase sua, escola, faculdade. É depois do intervalo, gente, não sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? No seu Paracatu Rural Histórias de Sucesso, estamos contando um pouquinho da história do Valdir Rodrigues, hoje com 50 e quantos anos, Valdir? 55. 55 anos, nós estamos aqui na propriedade rural dele aqui, chamada Fazenda Carneiro. Qual é o nome dessa região aqui, Valdir? Aqui é a Fazenda Carneiro e fica pertinho entre a Lagoa e São Sebastião aqui. Nós temos, sou vizinho aqui da chácara São Vicente de Paula, né, que é do asilo São Vicente, vizinho bacana. Do outro lado, Benjamin e os filhos de Moacir Teixeira aqui, conhecido Xará e Luciano. João Alves, né, meu vizinho, fala assim, meu vizinho rico. Pensa numa pessoa bacana com o vizinho, todos os vizinhos, né? Janete ali, minha vizinha também. Graças a Deus, Deus me presenteou aqui com os melhores vizinhos possível. Vizinho melhor do que esses aqui, cada um quer adivinhar o que o outro precisa. Então, eu agradeço a Deus todos os dias pelos vizinhos, que isso é muito bom, né? Verdade. Eu queria que você contasse agora pra gente justamente isso, né? A sua fase escolar, né? Antigamente falava grupo, né? Grupo. E depois da faculdade, sua participação também no seminário, enfim. Conta um pouquinho dessa trajetória, da sua capacitação, do seu conhecimento pra gente. Eu comecei, como eu já havia dito para você, com que conheço assim, as dificuldades da escola, né, da escola antiga, a professorinha lá da escola primária, que com pouca formação também, mas com muita vontade e determinação naquela época. Uma coisa que me marcava muito naquele tempo era a organização, a disciplina. Eu fico pensando como que o professor, na hora que a gente ia entrar para a sala de aula, tinha uma fila, tinha que fazer a fila, por ordem de tamanho. E a professora lá nem sei, eu acho que naquela época nem não era, eu acho que não era nem o toca-disco, era uma radiola, parece, um negócio assim. Tocando o hino nacional. Aí a professora colocava o hino nacional e nós colocávamos naquela posição ali como se nós estávamos diante de uma coisa sagrada, a gente estava diante do nosso, para defender o nosso país, aquele amor que a gente tinha, a bandeira, né? Então isso símbolo de patriotismo. Marcou muito na minha infância. No dia 7 de setembro, a gente ia para a cidade para marchar, todas as escolas rurais. E para arrumar um caminhão velho daquele Chevrolet antigo para poder levar a gente era um trabalho. Esse Chevrolet ia cheio de menino, né? E para poder fazer a participação no 7 de setembro. Então, a gente tinha um amor, uma coisa tão gostosa pelo Brasil. Então, isso me marcou muito, né?
foi esse momento na escola rural. A quarta série fiz na zona rural também, mas tinha uma empresa lá perto e lá tinha uma escola então já era ter o diploma de quarto ano naquela época, eles falavam quarto ano, era uma evolução. Quarta série era um destaque já, falou, fulano formou em quarta série. E muitos daqueles alunos já tinham uma sensação que já tinha cumprido a obrigação, né? Ele tem um básico agora para sobreviver. Então, aí depois veio o ginasial, o segundo grau, e eu experimentei já, porque meu pai teve uma coisa importante, meu pai viu tanto filho que era, e o tanto que o negócio era difícil naquele tempo, ele não segurou os filhos. Então, os mais velhos, quando ia completando a idade, aí 14, 15, 16 anos, que conseguia sair de casa para ir trabalhar nas empresas, e todos saíram. Então, o jovenzinho, você vê como que o mundo mudou, né? Naquela vez você podia soltar um menino de 16, de 14 anos para ir para o mercado de trabalho, sem medo, né? Sem medo das más companhias, porque o ambiente era muito bacana, educacional. Tá todo mundo focado no trabalho, embora que era um trabalho muito escravizante. É tanto que, falando essa questão do trabalho, mudando um pouquinho, eu lembro que eu chegava com 5 anos, 6 anos, tinha que levar almoço na mineradora para os meus irmãos mais velhos que já trabalhavam na mineradora. Você chegava naquelas mineradoras lá, tinha 300, 400 homens enchendo aquelas caçambas de minério, tudo no braço. De repente chegou, só para falar da evolução, né? Chegou as primeiras carregadeiras, que a gente falava pá mecânica. Chegava pá mecânica pequena para aquele tempo, um tratorzinho de esteira pequeno também, e libertou aquela quantidade de homem da escravidão de encher as caçambas. Nem por isso a empresa deixou de contratar essas pessoas evoluíram, né? Deixou de escravizar. Então, por isso que eu vejo tanto que a tecnologia chega para libertar o homem. Mas mudando assim da questão educacional, uma coisa que eu hoje carrego para mim que é importante, e vejo assim, que às vezes eu fico até me admiro hoje olhando isso, é quando eu trabalhei de vaqueiro, né, e estudava. Você não sabe o tanto que é difícil você trabalhar de vaqueiro. Naquela época o leite era na mão, um gado muito chato de mexida. Era 3 horas da manhã que você já tinha que estar em pé? Era 3h30, 4 horas, você já tinha que estar pronto, porque 4 horas você tinha que estar dentro do curral. Trabalhar de vaqueiro e estudar. Então você não, como que morava na roça e estudava na cidade, até que chegava na roça no lugar para dormir era depois de meia-noite. Então foi um tempo assim de bastante sono. Tive várias experiências, parece que 55 anos, por tanta experiência que eu tive na vida, parece que foi pouco, porque foi várias experiências, sabe? Trabalhei também na Votorantim, da Jovenzinho, foi uma experiência muito boa, né? E depois eu lembro que chegou uma freira que chamava Irmã Alexandrina, uma pessoa maravilhosa, convidando os jovens para fazer o encontro vocacional para ser padre, né, e tal. Porque eu tinha uma fé, uma coisa muito bonita e tal, aquilo me chamou a atenção. E eu quis ir para o seminário. E eu fui para o seminário, fiquei no seminário bastante tempo, e foi onde que foi uma experiência muito rica para mim. Então eu costumo dizer que eu tenho uma dívida muito grande com a igreja, porque a igreja foi muito importante para mim nesse período de seminário, e na minha formação também foi muito importante. Atuei depois, quando eu saí do seminário, eu me tornei professor de História, Filosofia, Sociologia por muitos anos, que foi muito importante essa convivência para mim. Mas, na verdade, o campo nunca esteve distante de mim. Sim. E com muito trabalho, com muita determinação, eu comprei uma propriedade lá em Vazante, primeira, e apesar, como que eu tinha tido uma experiência muito boa, e o rural nunca saí da roça, mas a roça nunca saiu de mim, uma coisa que eu fazia muito era, além de professor, ainda fazia muito negócio, muita catira, leilão, essas coisas todas, e terra naquele tempo era mais barato. Eu comprei essa terra, e depois, com o tempo, eu vendi essa terra e comprei essa que hoje
que eu tenho aqui em Paracatu, que eu vim aqui para Paracatu já determinado não voltar mais para a sala de aula. Você veio para cá em que ano? Foi em 2004. De 2003 para 2004. Mas já determinado de trabalhar para mim, porque eu tinha conhecimento que parece que eu vejo que foi um presente de Deus eu ter tido essa terra aqui. Eu lembro que quando eu ia levar almoço, às vezes pro meu pai, pros meus irmãos na roça, tinha um bico essa primeira terra que eu tive, ficar entre o Córrego do Borrocão e Borroquinha. Eu sonhava em comprar aquela terra. E chegou um dia que eu consegui comprar essa terra. Então, foi a primeira realização. Eu cheguei bem descapitalizado mesmo, tirando pouco leite. Aqui eu te encontrei uma pessoa que foi muito importante para mim, chamada finado Socânio Barbosa, que é uma pessoa que foi maravilhoso na minha vida. Peguei um pouco de gado na meia, naquela época eu falava na meia com ele, e fui pro curral mesmo tirar leite, sabe? Fui pro curral tirar leite na mão, e o negócio aqui foi crescendo, foi melhorando. Eu cheguei a tirar 700 litros de leite na mão, eu e outro aqui, então era muito pesado, tratando com cana, trabalhei muito aqui, sabe? E diante dessa trajetória, até que chegou o momento que eu fui convidado aí pelo Marcelo Pão de Queijo, que estava fazendo uma chapa de conselho fiscal, para mim participar dessa chapa. Eu participei só para poder completar o número que ele não estava conseguindo. E ali a gente ganhou aquela eleição, foi um gostinho bom, sabe? A primeira eleição que eu disputei na minha vida, bem acirrada. E depois o Edmundo me convidou para o Conselho de Administração e convidado depois para o Vasquinho para ser o diretor de negócio, né? Digamos, o vice dele. Eu quero que você fale um pouquinho agora da sua casa. A esposa, as filhas. Qual o nome da esposa? Valdirene. Por incrível que pareça, minha esposa se chama Valdirene, Valdirene, essa dupla, né? Eu conheci minha esposa como professor, ela é minha aluna, e com essa história já vai tantos anos, né? Junto, uma grande companheira, que deva a ela tudo que já tem conquistado na vida, né? Que isso é muito importante, essa participação dela. Tem duas filhas maravilhosas, né? E assim que dá orgulho de tê-las como filhas. Qual o nome das filhas? Tamara e Lauane. Elas já estão adultas já? A Tamara já é formada em enfermagem. Hoje atua em 2 cargos, né, como enfermeira. E a Lauane hoje faz medicina. E com muita dedicação, que não é fácil o curso de medicina quando a pessoa quer fazer com seriedade, né, com determinação. E ela faz isso com muita seriedade, com muita determinação, e faz no sul de Minas. E o que é a função do pai? É preparar os filhos para poder sobreviver, para voar sozinho, assim como meu pai preparou a gente para, mesmo de forma humilde, mas conseguir a sua independência. Sim. Todos nós conseguimos a independência, né? Não sobrecarregar nosso pai. E assim é a minha grande preocupação, que dá a independência também para minhas filhas, e essa luta. A Tamara já conseguiu a dela, e tentando aí preparar a Lauane para essa independência também. Que bênção. A sua esposa, você tem quantos anos de casado já? Você sabe fazer as contas? Porque o homem geralmente não sabe fazer conta. Há mais de 25 anos, né? Que bênção. Foi lá em Vazante? Em Vazante. Sim. Que bênção. A minha esposa é de uma família maravilhosa. Eu falo que o meu sogro não existe um homem melhor do que aquele, né? O homem da família, chamado Geraldo Miguel, lá todo mundo conhece. Geraldo Miguel pensa num homem que nasceu para trabalhar na paciência e nasceu para a família. Minha sogra também é muito dedicada, então de uma família tradicional, uma família muito batalhadeira, né? Entendo. E ela não é diferente também da família, né? É verdade. Valdir, a vida da gente, assim, até como no História de Sucesso anterior que eu gravei com o seu Gilberto Appelt, ele falou que a gente só tem uma história de sucesso quando tem pessoas do nosso lado, né? A família, amigos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho também dessas pessoas, né? Você já falou aí da sua casa, já falou de sua casa. Destacou anteriormente também uma pessoa importante na sua chegada aqui a Paracatu. Quais outras pessoas, amigos, companheiros, assim, de jornada de vida que você gosta de falar sempre deles bem e falar assim, não, essa pessoa foi importante nisso, naquilo?
Na verdade, tem uma série de pessoas que foram tão importantes na minha vida. Pelo fato de eu ter morado em vários lugares, em várias cidades, e cada cidade tem uma pessoa que marca. Se eu fosse citar tantas pessoas, daria muito. Mas eu queria citar uma pessoa aqui em primeiro lugar, que foi uma pessoa que quando eu me lembro como gente, eu já conhecia essa pessoa, né? Claro que tirando meu pai e minha mãe, que foi meus heróis, né? E eu tenho ele como um segundo pai, que é o Domingo de Pinas. Domingo de Pinas é uma pessoa extraordinária que foi na minha vida lá de Vazante. Eu considero como um pai mesmo. Inclusive, quando eu me formei lá em Belo Horizonte, foi 2 pessoas na minha formatura, eu sabia da dificuldade da minha família. Foi o Domingo de Pina e um irmão meu. Então ele foi todos os momentos de decisão, de satisfação da minha vida, ele teve do meu lado, e todos os momentos de tristeza também ele teve do meu lado. Inclusive que as pessoas apostavam muito que eu fosse padre. Sim. E quando eu deixei o seminário, eu vi que foi uma decepção para tanta gente. E o Domingos, esse segundo pai, foi a primeira pessoa que chegar de mim e colocar no meu lado também. Então ele, em todos os momentos, eu sei que ele gostaria tanto que eu fosse padre, porque não existe uma pessoa mais ligada à igreja do que ele. A vida inteira foi um cara ministro da Eucaristia, muito ligado. Então esse homem marcou muito a minha vida, marcou a minha trajetória. Um outro homem que marcou muito a minha vida e nunca mais eu tive com ele, ele deu um norte diferente para a minha vida, foi o Padre Oscar. Esse Padre Oscar é um padre salesiano, eu não sei se ele é vivo ainda, e em Araxá, ele era o diretor de um colégio salesiano muito importante em Araxá. E quando eu saí do seminário, você sai num momento muito difícil, porque você fica tantos anos e você perdeu todo um vínculo, né? Um momento essencial da juventude. Então você está meio perdido, você está aéreo. E eu cheguei no padre e contei pela situação como que estava. E naquele momento ninguém se sente abandonado naquele momento. E o Padre Oscar falou, não, eu vou ajeitar para você integrar na vida normalmente. E eu já consegui para você trabalhar em Belo Horizonte. Você vai ficar não como seminarista, mas trabalhar com os padres salesianos lá em Belo Horizonte, num projeto de recuperação de menino de rua. Foi uma coisa muito boa para mim, sabe? Abriu uma perspectiva nova de vida. Então fui para Belo Horizonte e comecei uma vida nova. Ver outra etapa e ver outra importância e ver como que o ser humano tem momentos, caminhos. Então trabalhar naquele projeto de menina de rua ali em Belo Horizonte foi bom demais. E a gente tinha a Casa Dom Bosco, então era internato, mas final de semana ela abria para os moradores de rua. E para esses moradores de rua ter acesso às piscinas, às quadras, eles teriam primeiro que tomar um banho. E aí a gente acompanhava o banho desse pessoal. Você pensa que uma pessoa ficar uma semana numa cidade que já era muito poluída naquela época, sem tomar banho. Então, foi um trabalho que me encantou muito, e esse padre foi muito importante na minha vida como para a minha formação como ser humano, e também como encarar a vida, como que quando você pensa que o negócio está ruim para você, podia estar muito pior. Então você acha que essa pessoa está no fundo do poço, mas mesmo assim a pessoa está feliz. Então ele foi muito importante na minha vida. Foi uma imensidão de pessoas que foram importantes na minha vida. Eu fico observando aqui em Paracatu também, quando eu cheguei aqui, como São Pedro, Betinho, como ali do Alambique. São Pedro para mim é um pai aqui em Paracatu, né? São Pedro é uma pessoa maravilhosa, foi um companheirão que eu tive aqui no primeiro momento, um momento muito difícil. Então, uma pessoa que eu tenho um carinho e um amor e uma admiração muito grande pelo São Pedro, que a gente tinha uma parceria bacana demais aqui. Naquela época as pessoas não aproveitavam muito os resíduos das fábricas aqui, tanto do algodão como do milho ali. E tal, o São Pedro lá junto comigo com a caminhonete o tempo todo, eu buscando e inteirando a alimentação das vacas e de todos os momentos de dificuldade que eu tive aqui,
Seu Pedro foi aquele vizinho, aquele companheiro que poucos iguais, sabe? Então tem tantas pessoas que foram de extrema importância na minha vida, como foi o Vasquinho quando a gente começou a nossa grande parceria também na cooperativa, como exemplo de ser humano, de honestidade, de trabalho, de experiência profissional. Eu teria que citar aqui centenas de pessoas, que sem essas pessoas, porque quando você é pequeno, como que é no meu caso, sair lá do cabo da enxada mesmo e chegar onde eu cheguei, depende muito das pessoas. Sim, verdade. Valdir, você começou a falar no bloco anterior da sua trajetória dentro da cooperativa. Quando foi que você se tornou cooperado da Coopervap? É assim que eu cheguei, passou pouco tempo, em 2000, não sei se ainda foi em 2005 eu me tornei cooperado. Eu já estava mandei leite um tempo, no nome de outras pessoas, depois eu me cooperei em 2005, logo no início de 2005. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi entrar para a cooperativa. Cooperativa para o produtor rural tem uma diferença e um significado muito grande. E eu tinha a necessidade de ter esse suporte. E a cooperativa foi um suporte muito importante. Fui muito bem tratado pelas diretorias da época, me recebeu de braços abertos. Então a cooperativa foi essencial para a minha vida. E eu jamais esperava que um dia eu ficaria na frente dessa grande cooperativa, né? E isso eu atribuo a série de pessoas e não esqueço de agradecer todas as pessoas que confiaram em mim. E todo dia eu vejo que a minha responsabilidade como dirigente da cooperativa é maior pelo número de pessoas que me acolheu. Então você tentar buscar esse equilíbrio da sobrevivência da cooperativa e da sobrevivência do produtor. A gente sabe que os dois são importantes. Então digamos que isso aí você está na presidência da cooperativa hoje. Eu devo muito ao Vasquinho, que em um primeiro momento eu cheguei imaturo de tudo para poder estar na frente de uma cooperativa desse tamanho. Mas com a minha experiência de vida em todos os sentidos, tanto na educação, como no agronegócio, como negociante, fez com que eu tivesse muita facilidade e habilidade para fazer o diferencial também na cooperativa em certos momentos. E procurando ao mesmo tempo estar atendendo todo mundo com satisfação, com a cara boa, dando a resposta para todo mundo, sabendo falar sim, sabendo falar não, tentando fazer o equilíbrio, que é fundamental. Então o equilíbrio é o ponto principal que a gente tem feito aí na cooperativa. E graças a Deus combinamos também com o momento que o agronegócio está em alta, que o mundo precisa do agronegócio, que o Brasil precisa do agronegócio. Então tem sido muito gratificante estar na frente da cooperativa e agradecer desde aquele pequeno produtor que tira 20 litros até o grande produtor, como o do agronegócio também, do pequeno até o grande. Então é graças a essas pessoas e o apoio, e a amizade, e o companheirismo de toda a cadeia que a gente consegue estar fazendo esse bom trabalho. Então esse trabalho hoje, Francis, é com tranquilidade. A cooperativa vem passando por um crescimento constante de faturamento e o que é importante, não só crescendo em faturamento, mas crescendo também em resultados, que é importante. Eu acho que sempre eu procurei, tive preocupação de ter o equilíbrio financeiro. E a minha grande preocupação da cooperativa, às vezes, é de buscar o equilíbrio financeiro para ela, para que as próximas diretorias vai ter mais facilidade para ter acesso ao crédito, para ter acesso a linhas de crédito mais baratas e ter mais facilidade também para poder dar agilidade e a cooperativa possa modernizar e crescer mais. A sua gestão, eu estou acompanhando, né, desde o início de sua gestão ali na Coopervap, eu estou acompanhando de um ângulo diferente, né, do que os seus companheiros ali de diretoria. Então a gente pode estar observando. E parte da vida sua que você está contando aqui, né, das experiências que você teve na infância, na juventude, seminário, escola, né, toda essa vida sua,
você está conseguindo aplicar, né, como diretor, como presidente no caso hoje, e ainda assim dá para perceber que tem muito ainda que você pode estar aplicando da sua vida, né? Você consegue ver a dificuldade que o pequeno produtor tem, mas ver do potencial que ele tem para poder crescer, e ver a importância que tem o grande produtor rural para poder auxiliar todo o conjunto cooperativo, né? Pelo menos no que eu consigo perceber pela sua história, é basicamente isso, Valdir. É verdade. Para o negócio, qualquer negócio que você for fazer, para ele dar certo, você tem que colocar todas as pessoas do barco. Você vê que num time de futebol, todos os jogadores têm sua importância. O zagueiro tem importância, que o time não vai sem o zagueiro. O lateral tem sua importância, o meio de campo tem sua importância, o atacante tem sua importância. E talvez o goleiro, que não é muito visto, é o mais importante de todos, lá dentro do jogo de futebol. Em negócio, em gestão de negócio também, você tem que enxergar a importância e a contribuição de todas as pessoas. E a cooperativa tem recebido a contribuição de todas as pessoas. Você tem que ter a contribuição até das pessoas falar bem de você. A contribuição de estar falando bem da sua cooperativa. Então isso é muito importante. E uma coisa que eu vejo hoje, que para mim, se a pessoa ser grande não é novidade, ser pequeno não é novidade. Que se eu mesmo me sinto hoje, assim, para quem já foi, que não tinha uma bezerra, não tinha um palmo de terra, e chegar onde eu cheguei, eu vejo que as coisas, é possibilidade, você tem que apostar nas pessoas, e você tem que ter uma ginástica e uma habilidade muito grande para fazer essa conciliação e essa concessão de crédito. Cooperativas, você tem que ter o excesso de crédito também sufoca. Então você tem que saber da hora de dar crédito, a hora de não dar crédito, a hora que algum negócio é bom, uma hora que você tem que soltar um pouco a corda para poder assegurar o negócio das pessoas. Eu percebi que nós tínhamos uma necessidade de fazer uma parceria de silagem com nossos produtores de grãos, que seria importante para alguns dos pequenos pivôzeiros aí, que o grande geralmente não vai querer, mas o pequeno é importante para o pequeno, para gerar o negócio que ele fazia 3 safras, né? A gente fez essa parceria, tem dado muito certo. Nesse momento, esse ano, como foi uma das piores secas da história da região, com a frustração do safrinha, a gente tem que abrir mais essa possibilidade e estão fazendo mais concessão. Mesmo que vai ter uma dificuldade a mais para o cooperado superar isso, mas o pior também é se ele perdesse o seu rebanho. Então a gente tem que ter essa habilidade, e eu sei muito bem conviver. Quando eu vejo um menino daqueles lá do supermercado, que é um embaladorzinho que começou lá, de família bem pobre, eu me vejo naquele menino porque eu já fui assim. Quando eu vejo a dificuldade da pessoa conciliar o trabalho da escola, eu vejo isso com muita facilidade porque eu já conciliei. E já conciliei também em cidade grande essas questões. Então, eu me vejo em todas as etapas das pessoas. Então isso é muito fácil. Então você fica com facilidade de conviver. E o conhecimento acadêmico te dá essa facilidade, por isso que eu incentivo os jovens, o jovem que aproveita a oportunidade, que hoje é muito mais fácil, que estuda. Que sem estudo você pode crescer, mas com estudo você vai crescer com mais sustentabilidade, com mais habilidade, e talvez você vai chegar num degrau a mais. Então, um dos primeiros caminhos para você superar o obstáculo é a escola. A formação acadêmica é fundamental. Ela te dá base, ela te dá parâmetro, porque o homem não precisa ter conhecimento de tudo, mas ele precisa ter o conhecimento de um modo geral, e junto com esse conhecimento ele tem que ter bom senso. Que o homem sem bom senso, ele perde os parâmetros de medida e faz muita bobagem. Então, mas você tendo bom senso, você consegue medir todos os tipos de negócios e consegue também mensurar até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então isso tem sido uma coisa que eu adquiri na vida, na convivência com tantas pessoas. Entendi. Valdir, nós vamos dar mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais da sua vida.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Você veio, como você falou, mais ou menos em 2005 para a Copervap, né, Valdir? Hoje você produz só leite. O que mais que você tem aqui na sua fazenda que você produz? Eu comecei aqui só com leite, né? E uma lavourinha para silagem, e era o principal. E uma coisa que eu sei fazer muito bem. Eu conheço muito bem do leite. Conheço de perto a atividade leiteira. É uma atividade tão importante, França. O leite não te quebra, mas não te coloca rico também não. Se você gerir ela bem gerida, ela toca a sua vida. O básico. Uma vida humilde, mas dá para você tocar. Você falou que conhece muito bem essa produção, né? Essa linha de produção que é o leite, mas é muito importante dizer, e eu tenho certeza que você fez isso, ao longo dos anos você foi buscando conhecimento para melhorar a sua produtividade. Você começou produzindo mais ou menos quanto e hoje você tem quanto? A primeira arrancada que eu dei aqui, quando eu cheguei, eu produzia 70 litros de leite. 70 e fui crescendo. Agora hoje sempre eu produzo mais de 1.000, chega no máximo 1.600 litros, 1.500 litros, né? Aí, e tem sido importante. Uma primeira coisa que eu gosto do leite e tenho a satisfação porque eu gero no leite 3 empregos aqui. É uma coisa pequena, mas eu gero 3 empregos que eu acho que qualquer atividade que você for fazer hoje, se você não gerar emprego, se não gerar serviços, você não está dando contribuição para o seu país, para a sua nação. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de ocupar as pessoas. Eu acho que todas as pessoas, seja num negócio pequeno como o meu, como um negócio grande, você tem que estar tendo a satisfação de ter pessoas vivendo do seu negócio. E desse negócio leite aqui hoje vive algumas pessoas, três famílias, que é importante hoje saber que tem 3 pessoas que vivem desse negócio. Com o tempo eu percebi que o meu negócio estava indo bem, mas eu tinha uma grande dificuldade com os veranicas aqui da região. Então eu plantava a comida para fazer a silagem. Na hora que eu ia produzir a silagem de qualidade, vinha o sol e eu produzia, tinha uma perca de 30%, quando era muito pequena 20%, 40%. E diante disso eu montei uma pequena área irrigada, de 21 hectares, mas que tem sido muito importante para mim nesse momento. Tem me auxiliado nos custos da propriedade, esse pivôzinho, além dele estar produzindo a comida para as vacas hoje, a comida das vacas está saindo hoje 0,800, porque aí eu planto uma sojinha. Planto essa soja, com o resultado dessa soja, eu vou comprar os produtos para me plantar o milho para fazer a silagem para as vacas. Depois eu planto o feijão, e sempre sobra um pouco do feijão. Então, essa conciliação hoje do irrigado, de uma irrigação com a produção de leite, é muito importante, Francis. Tem uma importância, eu tenho percebido isso, e quem tiver condições de fazer, é importante fazer. Porque produzir ficou muito caro. Você gasta aí, para produzir aí, 80 mil reais para tocar essa lavoura. A hora que chega que você vai resolver salvar a lavoura, vem o veranico e carrega seus 80 mil reais. E talvez você tendo essa área irrigada, a hora que o sol chegou mesmo, bateu o veranico, você vai irrigar aí 10, 15 dias, resolveu a sua produtividade. Então essa conciliação hoje da irrigação com leite foi muito importante aqui para mim, me deu um fôlego a mais, sabe? Está me ajudando
ficar no negócio. Eu acho que hoje essa importância, se você tiver é o que eu vejo na cooperativa que é muito importante, mesclar as atividades. Você não ficar só numa atividade só. Se o leite estiver muito bom, que o leite vai te ajudar, mas que o agronegócio, a agricultura está boa, a agricultura vai ajudar. Mas eu devo muito leite e devo a cooperativa que recebe o meu leite lá no início, antes de eu fazer parte da diretoria da cooperativa. Eu vejo a cooperativa muito importante hoje para o produtor de leite, mas o produtor de leite tem que estar muito atento. O leite não aguenta investimento errado, o leite não aguenta falta de gestão o que eu digo em custo. Às vezes você tem uma vaca que dá 5 litros de leite, ela vai comer os mesmos 25 quilos de silagem por dia, ela vai comer os mesmos 6 quilos de ração dia, então essa vaca vai te tirar do negócio. Então a produção do leite, eu acho que nós não podemos parar de pedir aos nossos produtores de leite, somente o pequeno produtor, continuar fazendo gestão, fazendo esse controle dos custos. Ou às vezes você está vendendo o seu leite caro, mas você tem um custo muito caro, inviabiliza. A lucratividade fica pouca. Às vezes você está vendendo leite num momento até mais barato, mas você tem uma gestão de custo, aí você viabiliza o seu negócio. Então, um conselho que eu dou é que o leite é uma atividade que não permite investimento errado. Então, esse é um complicado, mas nós estamos vivendo o leite agora num momento muito complicado, porque o preço de concentrado elevou muito, o preço de silagem elevou muito. Eu vejo que eu produzi aqui mais de 1.000 toneladas de silo. Se eu fosse vender esse silo hoje e tivesse vendido as vacas, era muito mais viável para mim, mas é um negócio imediato, você não sabe da manhã, então você tem que estar no negócio e estar com muita habilidade, com muito cuidado, com muita cautela. A gente tem que ter esse modelo, esse receio, o investimento na hora certa, mas o que eu tenho aprendido com a minha experiência de tantos anos no leite é que preocupa com seus custos. Olha o custo de produção, faz o manejo, conheça as suas vacas, que às vezes tem muito produtor que fica com uma vaca porque ela tem um ubro grande, um ubro bonito, mas às vezes só tem o ubro, né? Só vive de aparência e nunca pesou o leite dessa vaca. Essa vaca ficou 6, 7, 8 anos na fazenda te dando prejuízo, né? O bom também dessa questão de observar os custos é também ter pessoas que vão dar o suporte, né? Um médico veterinário, um agrônomo, enfim, profissionais que fazem parte da cadeia produtiva do leite, que são importantes, né? Estarem ali junto com o produtor rural, ele buscar esse apoio técnico para poder ajudar a avaliar a sua produção, né, Valdir? A atividade é igual doente. O paciente tem que ter dono. Se você vai ser interno num hospital, o paciente tem que ter um dono. Tem que ter uma pessoa lá preocupada, procurando um médico como que está o estado de saúde dele, como está. Aí a pessoa está vendo que tem alguém preocupado. A propriedade também, nesse sentido, tem que ter essa assistência técnica, mas ela tem que ter um dono. Sim. A hora que a assistência técnica te coloca esse parâmetro, você tem que questionar, você tem que participar, você tem que ir criando essa independência, ter um conhecimento técnico também. Entendi. Que hoje eu vejo que é tão importante essa questão hoje, porque nós temos muitas informações. Eu tenho exemplo aqui de uma cooperada nossa, recente aqui, porque ela perdeu o esposo, a Vitália, e ela subiu o negócio dela. Mesmo que ela nunca foi do negócio, mas toda hora que a gente vai conversar com ela, ela já foi no Google, já pesquisou e já tem uns parâmetros mais ou menos, pelo menos para poder colocar o técnico, né, mostrar que ela também tem conhecimento. Então, a assistência técnica é indispensável. Nós acabamos de falar aí da produtividade, como que a tecnologia libertou o homem, né? E está colocando comida hoje na mesa do homem, do mundo, é a tecnologia. Também do leite não é diferente também não. Sim. Mas nós precisamos estar presente também. Valdir, para encerrar nossa prosa, que está maravilhosa, eu agradeço desde já mesmo
pela sua participação aqui no Paracatu Rural, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e internautas, você como um produtor rural de sucesso, né? Uma mensagem para todos eles que nos ouvem pelo rádio, que nos ouvem por podcast ou que assistem via YouTube, Facebook e Instagram, né? Para o futuro da produção rural do Brasil, que, como você falou no início, né? É o celeiro do mundo e é possivelmente o principal celeiro do mundo para os próximos 20, 30 anos aí, para alimentar o planeta todo. O que a gente, primeiro, quero parabenizar o produtor rural. Você vê a trajetória do produtor rural, é invejável, né? Como que esse produtor rural fez a diferença, como cresceu nos últimos anos. Segundo, eu pediria o produtor rural em todo sentido, o pequeno produtor da agricultura familiar, o grande, que o grande já está, senão não estaria grande, que busque assistência técnica. Recentemente agora eu pedi ao André que contratasse 2 agrônomos iniciantes, 2 pessoas que estão finalizando o curso, para dar assistência só ao pequeno produtor mesmo, porque infelizmente ele ainda está produzindo, está plantando só em cima do conhecimento empírico de tantos anos. Mas precisa de buscar inovação. Que busque a inovação. Porque a agricultura, infelizmente, é um negócio muito caro. Então, sem assistência técnica, não entra para essa atividade que você vai se dar mal. Então, é uma coisa maravilhosa, a gente parabeniza, mas você precisa acompanhar nesse momento a tecnologia e a assistência técnica, que tem sido fundamental para o crescimento do Brasil. O Brasil tem crescido muito nesse sentido, com assistência, porque as pessoas estão acreditando na tecnologia. E é esse produtor rural todo dia mais integrando as inovações da tecnologia que vai fazer isso que você acabou de falar. O mundo precisa da gente. Hoje não tem essa, nós estamos passando na frente de todo mundo, tanto na produção de carne como na produção de grãos. E vamos continuar crescendo. Mas sem a inovação, sem o uso da tecnologia, nós não conseguimos crescer. Então, as pessoas que têm criação de gado também temos que investir. É lamentável quando a gente chega na área de pastagem aí, toda cheia de cupim, toda degradada. Gente, vamos desfazer de algumas cabeças de gado, 1, 2, vamos calcarear essas terras, vamos colocar gesso, vamos fazer análise, você vai dobrar a sua capacidade de pastagem. Então, o que eu quero é dizer que o produtor rural é fantástico, o produtor rural tem feito a diferença no Brasil, tem dado visibilidade no nosso país para o mundo. Graças ao produtor rural, hoje nós somos vistos pelo mundo, mas nós precisamos continuar cada dia mais buscando a tecnologia, aliar ela para o nosso negócio ter sucesso. Valdir Rodrigues, obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. Sempre você vem aqui trazer informações de mercado de leite, alguma coisa sobre cooperativismo. Hoje a gente está aqui recebendo você, contando a sua história de vida. É um prazer ouvi-lo e desejar que Deus te abençoe sua família, abençoe o seu futuro no agro como um todo, como produtor de leite, mas que Deus possa abençoar a sua vida e você sempre está buscando crescimento como você buscou a sua vida toda. Que Deus abençoe sua esposa, seus filhos, seus irmãos, que derrame sobre todos as bênçãos mesmo, viu? Muito obrigado pela sua participação, Valdir. Eu que agradeço, Francisco, que Deus continue também te abençoando. Amém. Para ser esse grande agente, digamos aí, do agronegócio também, com que o seu programa é gostoso, com que cada dia você tem mais ouvinte, tem mais pessoas te ouvindo e falando bem de você e que você continua sendo esse grande profissional da comunicação. Obrigado. E fica esperto, hein, gente? Domingo que vem tem mais Paracatu Rural com histórias de sucesso. E lembre-se, você que acompanha a gente pelo rádio, de segunda a sábado estamos aqui na Boa Vista FM 7h45 da manhã e você acompanha também todo o conteúdo que vai para o rádio nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.